aí galera, meu nome é Everton Luiz, sou supervisor técnico da Takal, técnico também em motores, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre biela, né? Quais os cuidados que a gente tem que ter com a biela, tanto na sua montagem, no manuseio, quais são os danos que pode ocorrer a biela no funcionamento do seu motor. E quando você for fazer a montagem, estiver em processo com a biela, como que você deve manusear ela, quais são os cuidados que a gente tem que ter com a biela. Tá joia? Então vamos começar hoje falando onde está localizado a biela. Então, para você que não sabe o que é uma biela, a biela é essa pecinha aqui que vai conectada ao pistão. Então, quando ocorre a combustão no motor, essa combustão ela empurra o pistão e ele desce, né? Então, pelo movimento, é isso que faz com que o seu motor funcione, gire, né? Então, ela desce e conectado com o virabrequim, pela parte inferior, faz com que o motor ele tenha a sua rotação. Então essa criança aqui é a biela. Ela conecta, né, faz a ligação entre o pistão e o vira. Então ela é responsável também por transmitir, né, faz parte também da conversão de energia térmica para a energia de movimento. A sua construção ela é de ferro fundido, a não ser que seja um motor preparado, um motor turbo, que aí vai ser ela forjada para ter mais resistência, porque aumenta o poder de combustão, consequentemente eu vou ter que ter mais força nessa região da biela. E qual que é a sua principal função, né? É justamente fazer esse link entre o pistão e o virabrequim. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como que é essa movimentação. Então aqui eu vou fazer o giro do virabrequim e eu vou girar um pouquinho aqui o motor para vocês conseguirem ver. Conforme eu movimento o virabrequim, consequentemente eu vou movimentar o meu pistão. Então ele vai descer, ponto morto superior, e agora ele vai voltar novamente. O pistão ele só consegue ter esse movimento quando eu movimento aqui o meu virabrequim por causa da biela, porque é justamente a biela que faz esse link entre essas duas peças. A biela, por estar nessa condição, ela precisa de alguns cuidados. Então, a gente vai começar a falar um pouquinho agora de quais os cuidados que a gente tem que ter com a biela para que a vida útil dela ela possa seguir junto com o motor e eu não tenha danos graves a ela. Então, quando ela está em movimento, ela vai ficar subindo e descendo, acompanhando o movimento do pistão, em um movimento linear de subida e descida. Qualquer choque que eu tiver na parte superior do pistão pode promover um dano à biela. Que tipo de choque é esse? O choque de uma válvula? Na maioria dos casos não vai chegar a promover um dano à biela. Mas se eu tiver um calce hidráulico, aí sim eu vou ter um dano à biela. Por quê? Os gases, quando são admitidos para dentro da câmara de combustão, eles comprimem, a gente consegue comprimir ele, o pistão. Só que quando eu tenho admissão de água, a água ela não consegue ser comprimida. Então, quando o pistão ele sobe para poder comprimir os gases e está a presença de água dentro do motor, aí ocorre o calce hidráulico. Ele trava e a biela acaba entortando. Então, a biela acaba fazendo S. Dependendo da circunstância, isso pode gerar diversos danos no motor. Quebra o pistão, quebra o bloco, enfim. E quando que ocorre o calce hidráulico, né? Então, nesses dias chuvosos aí que a gente está tendo, aquele cara aventureiro que quer atravessar o alagamento com o seu carro, muitas vezes ele não consegue entender de onde está vindo a admissão de ar, como que o motor funciona. O motor ele necessita de ar. E ele admite o ar de dentro do cofre do motor. E muitas vezes o ponto de admissão é baixo, próximo do nível da água, da onde ele está passando. Então, se o motor admite água, vai direto para a cabeça do pistão. Então, o pistão não vai conseguir comprimir água e eu promovo aí um dano na biela. Muitas das vezes acontece também o calce hidráulico por causa da injeção de combustível. Quando eu tenho um problema no bico injetor, ele injeta muito combustível na cabeça do pistão. E esse excesso de combustível também promove o calce hidráulico. Por quê? Quando eu injeto combustível, a ideia é que ele chegue na câmara de combustão pulverizado, para que ocorra a compressão e, posteriormente, a combustão. E aí o pistão ele desça novamente. Se o bico injetor permite uma injeção muito grande de combustível sobre o pistão, ele não vai chegar pulverizado, ele vai estar líquido. E o líquido ele não pode ser comprimido.
o pistão tenta comprimir ele, acaba sofrendo um empeno. Se o empeno não for muito grande, o que vai acontecer? A biela vai começar a fazer com que o pistão trabalhe de forma irregular. Então, se a biela estiver torta, empenada, o pistão, ao subir e descer, ele acaba não tendo aquele movimento linear. Ele precisa subir e descer de forma reta. Se ele estiver empenado, ele acaba subindo, fazendo o movimento de arco. Isso danifica a saia do pistão. Então, a lateral da saia do pistão acaba sofrendo um desgaste prematuro. Se ele sofre um empeno no sentido do pino, né, ele vai fazer esse movimento de arco, eu faço com que o pistão ele trabalhe de forma irregular. E aí eu tenho uma marcação irregular no pistão e isso posteriormente pode gerar quebra do pistão. Ok? Então, esse é um dano que pode ocorrer na biela de fazer com que ela empene, né? Esse choque que tenha sobre ela. Um choque também, quando ocorre uma quebra de correia dentada, que eu tenho um choque entre o pistão e a válvula, também pode promover o empenamento da biela. Então é importante que faça essa análise, que verifique essa questão. Outro ponto importante que pode danificar a biela, que a gente precisa estar atento, é o olho da biela. O famoso olho da biela, que é onde vai o pino do pistão. A biela, ela faz a interação com o pino do pistão através de interferência. E como que ocorre essa interferência? O diâmetro do olho da biela é menor do que o pino. E para que o pino ele entre no olho da biela, ele entre nesse alojamento, é necessário que ocorra o aquecimento desse olho da biela, dessa região da biela. Então, quando esse aquecimento ele é controlado dentro do padrão, esse processo aqui de montagem, eu aqueço o olho da biela e eu passo o pino nesse sentido, não há problema nenhum com o pino. Quando esse aquecimento ele perde o controle e ele aquece demasiadamente, quando eu vou fazer a introdução do pino, o pino ele acaba empenando. Quando ele empena, nessa região aqui, ó, do alojamento dele, ele precisa de uma folga. Quando ele empena, ele perde essa folga. Então, logo, o pino ele acaba travando no alojamento. E o pino ele precisa ser deslizante nessa região. Se ele for travado, eu não vou ter esse movimento. E esse movimento é necessário porque a biela, como ela está conectada no virabrequim, o virabrequim ele faz esse movimento no momento que ele está rotacionando. Se eu tiver o pino travado, eu não consigo fazer esse movimento. Então, se o pino travar no pistão, o motor ele praticamente não funciona. Se funcionar e travar posteriormente, eu tenho a quebra do pistão. Então, outro dano que pode ocorrer na biela é quando esse aquecimento ele ocorre de maneira exagerada. Quando também esse processo de montagem entre o pistão, pino e a biela é feito sem o aquecimento, eu perco a interferência. Se eu perco a interferência entre o pino e a biela, o pino, no momento que ele estiver trabalhando no motor, ele vai deslizar para a lateral. Então ele não vai ter essa limitação aqui, ó. Ele vai sair por inteiro do pistão. Se ele sair por inteiro do pistão, ele vai acabar trabalhando na lateral do cilindro. Se ele trabalhar na lateral do cilindro, ele trava o motor e, consequentemente, gera uma série de danos. Então, muita atenção no momento da montagem da biela, porque o aquecimento dessa região precisa ser controlado. Existem outras bielas que não necessitam do aquecimento porque elas têm bucha. Então, se tem a bucha, o pino ele desliza na biela e no pistão. Só que o que faz com que o pistão ele não saia para a lateral do pistão? É uma trava. Então, existe uma trava em alguns pistões que limita o correr do pino. Então, aí não precisa do aquecimento. Ambas bielas não podem ser invertidas. Se eu usar uma biela dessa no pistão que precisa de trava, eu não vou conseguir fazer a montagem. Então eu vou ter que aquecer a biela para travar no pino e as medidas vão ser diferentes, então a gente não vai conseguir controlar isso. Da mesma forma, eu não posso pegar uma biela que tem bucha e usar em um pistão que não tem trava, porque aí, logicamente, o pistão ele vai correr para a lateral porque ele não vai ter a trava para poder segurar o pino. Então, isso é uma das questões que precisa se atentar. Outro ponto importante é na parte inferior da biela. Essa biela aqui, inclusive, é uma biela fraturada. O que acontece com essa parte inferior da biela? Quando ela vai ser desenvolvida, quando ela vai ser produzida, ela é concebida inteira. Então eu faço o processo de fundição dela por completo. Eu não faço primeiramente a parte de baixo e depois a parte de cima. Eu faço ela por inteira.
Depois que o processo está feito, que ela é fundida e eu tiro ela do processo do molde da fundição, aí eu faço o processo de destacar a parte de baixo. Com isso, o que eu ganho? Eu crio uma fratura. E o que acontece com essa fratura? Eu tenho aí uma capa que só vai servir nessa biela. Então esse conjunto é único, ele não pode ser compartilhado. Se eu de repente estou montando meu motor e eu uso essa capa em outra biela, eu vou ter um problema sério na parte inferior. Por quê? Quando eu fecho aqui a parte de baixo, quando eu encosto a capa na biela, eu tenho aqui uma medida do meu alojamento. Eu estou aqui com as bronzinas já no local. Entre a bronzina e o eixo do virabrequim que passa dentro da biela, eu tenho uma folga. E essa folga é controlada. Se eu, por acaso, trocar essa capa por outra, essas fraturas, elas não vão se casar. E o que vai acontecer? Eu vou ter uma folga maior. Se eu tenho uma folga maior, consequentemente, eu não vou ter uma lubrificação correta, porque é justamente a folga que permite com que a lubrificação fique dentro do padrão. Se eu não tenho uma lubrificação correta aqui, eu vou ter o contato do virabrequim com a bronzina, direto. E esse contato direto gera a fundição do meu motor. Então, muita atenção com essas bielas fraturadas. As outras bielas que não são fraturadas, elas são retificadas, mas elas também não podem ser cambiadas. Porque quando ela vai para a manutenção, que você vai fazer a retífica do motor, se ela tiver algum problema de ovalização, ela vai ser conectada a parte de baixo com a parte superior e vai ser mandrilhada, ou seja, vai passar uma máquina dentro desse alojamento, sem a biela, é claro, e vai tornar aquela medida interna circular novamente. Então aquela ovalização vai sair. Só que se você trocar uma capa pela outra, novamente você vai ter aquele mesmo problema, porque cada uma vai ter um comprimento aqui diferente. Quando ela é retificada, faz o alinhamento da parte de baixo, tira material. Quando eu aperto novamente, vai ficar ovalizado e aí eu preciso mandrilhar para deixar ela circular novamente. No caso da fraturada, não pode fazer esse tipo de manutenção. Se você tem um problema na parte de baixo e o alojamento ele fica ovalizado, é troca. Não tem como recuperar. Existem aí no mercado alguns processos paliativos que não são passíveis de correção. Então ele pode permanecer, a biela pode permanecer com problema. Se ela permanece com problema no alojamento, eu não consigo assentar a bronzina corretamente. Então, eu perco também a interferência entre a bronzina e o alojamento da biela e, consequentemente, eu vou ter um problema de lubrificação e um problema de fundição. Eu não vou ter lubrificação aqui, o virabrequim vai acabar fundindo na biela, ok? Então, muita atenção com o alojamento da parte de baixo. Fiquem atentos quanto a isso. No momento da manutenção, o que deve ser feito, né? O que a gente tem que se atentar? Verificar a questão se ela é fraturada ou não, quais foram os danos que ocorreu na biela, porque quando você tira uma biela, se for um caso de calço hidráulico, ela vai estar empenada, você tem que trocar ela. Se for um caso que a biela fundiu e ela for fraturada, tem que ser substituída, não tem como você usar a mesma. Se ela for ainda retificada, você consegue recuperar ela dependendo do dano que ocorreu, mas de qualquer forma você tem que verificar, tanto se ela está perfeitamente alinhada e como se essa parte de baixo também está dentro do padrão ainda para você fazer a retificação dela. Outro ponto importante é que, como ela vai conectada no virabrequim, ela precisa ter a folga correta. Se aqui no momento da montagem, você ao colocar a bronzina, não faz a aferição da folga de óleo e não consegue garantir que a medida do alojamento do virabrequim está de acordo com a medida da bronzina, você retificou o virabrequim, ele era standard, ele foi para 0,25. E nessa sobremedida, você precisa conferir a folga de óleo. Se você, ao conferir a folga de óleo, não estiver dentro do padrão, não deve ser montada. Deve-se verificar onde está o problema, no alojamento, na bronzina ou no virabrequim. Se tiver tudo dentro do padrão, montou, você não vai ter problema nenhum, não vai ter erro nenhum. Ok? Então, muito cuidado ao montar a biela no processo de manutenção dela para não esquecer desse detalhe, tanto do fato de que ela é fraturada, tanto também de que ela sofre uma interação
com o virabrequim. Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de baixo do motor. E eu vou girar ela aqui, o virabrequim, para vocês poderem conseguir visualizar onde está a biela. Então aqui já temos uma biela montada. Então você percebe que ela está conectada diretamente no virabrequim. Então conforme eu movimento o virabrequim, a biela acompanha o movimento do vira. Então é ela que faz o movimento de manivela. Então ela aciona a manivela do virabrequim que faz a rotação do motor. Então, qual que é o detalhe importante da gente olhar aqui, né? Tanto a questão de enquadrar a capa perfeitamente. Não se esquecer que esses motores, todo parafuso do motor, ele tem um torque específico. Se você aplicar um torque demasiadamente alto, nesse parafuso, você pode promover a quebra dele. Se ele não quebrar, ele vai esticar. Se ele esticar, ele vai ficar fragilizado. Como nessa região eu tenho uma tensão, né, do virabrequim sobre essa capa, eu posso promover a quebra do parafuso. E se o parafuso quebra, a gente tem um dano muito grande no motor, porque aí essa parte de baixo se desprende, a biela fica solta e o virabrequim começa a jogar a biela de um lado para o outro. Então imagine a biela fazendo esse movimento dentro do motor, batendo nas laterais do bloco. Então muito cuidado no momento da montagem para dar o torque correto, colocar cada uma das capas no seu devido lugar e na posição correta. Então todas as capas elas têm uma posição correta de montagem, até a biela. Então ela tem que estar virada para o lado correto, posicionado, porque tem toda a questão de balanceamento do motor que é importante verificar. E outro ponto importantíssimo, eu vou girar aqui para vocês conseguirem ver, esse eixo aqui fica dentro do alojamento da biela. Então esse eixo aqui é o que você retifica. No momento que o virabrequim vai para a retífica, é essa região que você retifica. Então essa região baixa a medida, e quando eu baixo a medida aqui para eu manter a folga de óleo, eu tenho que subir a medida da espessura da bronzina. Então a bronzina fica mais espessa e eu mantenho o meu filme de óleo. Por isso que é importante verificar essa medida e verificar o alojamento, para ver se está dentro do padrão. Se tiver, pode montar, não ter erro. Então, no momento da montagem, isso é extremamente importante. Não dá para deixar isso aqui passar batido, não dá para deixar isso aqui na confiança de outras pessoas. Você que está montando o motor, você precisa verificar e analisar isso. Então, precisa ter ferramental para poder montar o motor e você não ter problema nenhum. Além de eu garantir a folga de óleo, outras questões que podem danificar o meu motor é o sistema de lubrificação. Então vocês percebem que aqui, vou mostrar aqui, vou girar o virabrequim. Eu vou girar o virabrequim aqui novamente e vou mostrar para vocês um furo. Esse furo no virabrequim é o furo de lubrificação. E esse furo de lubrificação é que mantém a lubrificação constante entre o eixo e o alojamento da biela. Esse furo ele é alimentado pela bomba de óleo que gera o fluxo para dentro do motor. Dentro do motor eu tenho as restrições, as galerias. Das galerias vai até o eixo principal, que está aqui montado, ele está escondido aqui pela capa. Do eixo principal ele vem para as bielas. Se eu tenho um problema com o fluxo de óleo, vai se baixar o volume de óleo dentro, entre o eixo e a biela, e consequentemente eu vou ter também a perda desse motor, porque ele vai fundir. Então é necessário que a pressão de óleo do motor ela esteja dentro do padrão para que eu não tenha um problema com a biela. Se porventura eu tiver um problema com a biela, eu vou ter que passar por todo aquele processo. Levar a biela para retificar, se ela for plana, se ela conseguir retificar, se ela for fraturada, é troca, não tem como retificar. E assim eu consigo fazer a correção do meu motor e ter o controle aqui de que esse motor está dentro do padrão. Então isso é o que eu queria mostrar para vocês. Qual é a função da biela, onde ela está localizada e sua construção. Para que você, no momento da montagem do motor, da revisão de um motor, dê total atenção a ela, porque ela interfere diretamente no funcionamento do motor. Então, se ela não estiver dentro dos padrões e regulada, isso pode gerar sérios danos ao seu motor. Ok? Obrigado pela atenção de todos. Eu fico hoje por aqui. Não se esqueçam, hein? Curtam o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para você acompanhar
os nossos próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com seu amigo que está lá com problema com o motor, está escutando um barulhinho estranho no motor, para ver se não é o caso da biela. E compartilha também com aqueles amigos que gostam de passar com o carro na enchente, porque certamente ele pode ter um problema sério de calço hidráulico e vai danificar a biela. Tá joia? Até a próxima, pessoal!